Estamos mais uma vez aqui em nome de Jesus com a nossa irmã Milena, iniciando aqui para nós trazer uma meditação da palavra de Deus e expressar um pouquinho sobre Deus responde oração, qual a oração que Ele responde, como que Ele trata com cada um de nós e que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ajudar esse irmão, essa irmã que vai nos ouvir, já está nos ouvindo, e que Deus assim possa abençoar. Fica à vontade, irmã Milena. Amém. Então que todos também se sintam abençoados com a palavra que o pastor vai trazer nesse vídeo, onde eu gostaria de estar iniciando já com o pastor em Provérbios, capítulo 28 e o versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Pastor, nós temos aqui um texto, né? Quando olhava esse texto de início, ele parece um pouco chocante, né? Me pareceu bastante chocante. Ele fala assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. É bastante pesado isso, pastor. Eu acredito que sim, irmã Milena, bastante pesado, mas o que eu posso dizer aqui nos ouve é que geralmente as pessoas, quando aceitam Jesus, começam a caminhar com Jesus, eles não têm essa ideia que pode ter oração não respondida. E por não ter essa ideia que pode ter oração não respondida, pode estar lá orando muito, pedindo muito a Deus, e Deus não estar respondendo, por a pessoa depende não entender, não compreender que tem oração que Deus não responde. Vamos dizer assim, a bondade de Deus, ela não vai nos fazer algo se nós estiver fazendo algo errado. Para nós ser abençoado, nós precisamos ter uma boa consciência do Evangelho, do que é o Evangelho. Eu posso dizer assim, geralmente quando o Evangelho é anunciado para nós, geralmente é anunciado assim, dessa forma, que Deus vai mudar a nossa vida. Sim. E que Deus quer resolver o nosso problema. E na verdade essa colocação não é muito correta, porque Jesus foi para a cruz, geralmente para resgatar as nossas vidas e nos dar vida e nos dar salvação. Nos resgatar do quê? Do pecado. E quando nós somos resgatados por Jesus do pecado, nós começamos a reconhecer. Daí a nossa oração e a nossa busca é com a meditação da palavra de Deus e de uma consciência se temos fazendo a vontade de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho problema, eu tenho dificuldade, e eu acredito, e me disseram, me informaram que se eu confiar em Deus e eu orar, Deus vai resolver. Mas eu não consigo reconhecer o meu pecado, a minha transgressão, a minha limitação, e como que eu devo de amar Deus. Daí eu vou orar em pecado. Isso pode ser abominável para Deus. Deus não vai responder, porque Ele não vai poder responder isso. Porque o texto nos fala assim, que desvia os ouvidos de ouvir a lei. O que seria desviar os ouvidos de ouvir a lei? Como é que alguém pode fazer isso? Eu acredito que desviar os ouvidos é quem já ouviu e não deu crédito. Quando a pessoa ouviu e ela não deu crédito. Não deu crédito. Mas o grande problema não é tanto assim. O grande problema é que as pessoas estão ouvindo mal e também não recebem. E também não pode ser respondida a oração. Por causa de assim, ouvir e não dar crédito, vou dizer assim, eu não acreditar que eu tenho que ser submisso à palavra de Deus, ou submisso à direção da igreja, o ministro lá, mas assim, eu sou mal informado, então eu não consegui dar crédito. Mas alguém é bem informado e não deu ouvido, desviou. Então isso para Deus é muito abominável e não tem como Ele responder, porque nós temos um adversário que está atento, observando as nossas vidas, conforme a nossa conduta. Então a nossa conduta não sendo como de cristão, de servo de Deus, a nossa oração também não pode ser respondida, também é abominável, porque os nossos atos não levam até Deus, e precisa levar até Deus os nossos atos da obediência. Então, no caso, respeitar a igreja, ou respeitar o pastor, ou depende do nosso comportamento, até dentro da casa de Deus, isso poderia, no caso, influenciar na ideia assim, de que a nossa oração pode não ser respondida por a nossa falta assim, de reverência na igreja, de reverência talvez com o nosso pastor, com os irmãos da igreja, algo assim? Eu acredito que sim, irmã Milena, porque o nosso Deus responde geralmente a oração para justos.
O que é um justo? Um justo é que observa a lei de Deus e guarda os princípios e guarda também as ordenanças da própria igreja e que anda nos princípios. E quando as pessoas não andam no princípio, elas não têm como receber, porque elas estão fora. Então, assim, eu acredito sim que a palavra de Deus ela tem um padrão. Não é como pensar, eu tenho fé, eu tenho Deus e vou orar e os demônios vão embora, o problema vai desaparecer. Não, eu preciso estar num padrão da palavra de Deus. Eu preciso estar bem informado para que eu possa deixar o pecado. Porque o que impede realmente é o pecado. Eu só vou citar um texto aqui, mas depois eu já passo por ele novamente. Aqui no livro de Isaías 59, o profeta Isaías, ele foi muito claro da disposição de Deus para o homem. Que é Isaías 59, primeiro, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. O que nós vamos entender aqui? Deus está sempre pronto para quê? Para estender a mão para nós. Prontinho sempre. Sempre. Ele está sempre a ouvir. E o ouvido dele não está gravado para que não possa nos ouvir. Então ele está com a mão estendida, o seu ouvido pronto para nos ouvir, mas muitas vezes não é respondido e ele não ouve. Isso. Então algum problema tem. E se temos um problema, nós sabemos que nós temos que ter consciência que não vamos receber. E nós temos que ser informados, uma boa consciência. Por que eu não estou recebendo? É Deus que não quer me abençoar? Deus não quer estender a mão para mim? Aí ele vai responder aqui mesmo, eu quero ler mais um texto. Ele vai dizer assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o que impede realmente, e o que é oração abominável, é nossas atitudes fora da palavra de Deus. Dá um exemplo: eu oro a Deus para Deus mudar a minha vida, para Deus transformar a minha vida, mas eu não tenho amor ao próximo. Isso é um pecado complicado. Eu não desejo não tenho compaixão pelas pessoas, mas eu oro a Deus, eu clamo a Deus. Ou eu sou uma pessoa que não tem aquele temor, aquela reverência do nosso Deus. Isso também pode ser um problema. Então nós temos que ter uma reverência e nós saber entender o que Deus exige de cada um de nós. Porque geralmente as pessoas falam assim: eu aceitando Jesus e eu crendo é suficiente. Eu não entendo isso que é suficiente. Eu entendo que nós precisamos entender, compreender, se sujeitar. Lembra que lá em 2 Crônicas 14, 7, o nosso Deus usa, na palavra de Deus lá, dizendo assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter. Essa palavra se converter é mudar a vida, mudar a forma. Nós temos que ser luz. Sim. E senão nós não somos. Vamos dizer assim, uma pessoa continua sendo treva, sendo escuridão, não é luz. Como é que pode a oração ser respondida? A oração só pode ser respondida quando nós começamos a ser luz. Pois é, mas aí também existe um ponto assim que em alguns momentos nós conseguimos nos dar conta dos nossos pecados e nos arrepender. Mas e quando a gente não está assim, se dando conta, ou não está sendo bem orientado, porque nós precisamos aí, como o senhor disse, talvez da ajuda da igreja, ou do aconselhamento do nosso pastor, ter alguém conosco para nos orientar também, porque nem sempre nós conseguimos enxergar tudo, né? Nós não somos perfeitos assim a ponto de conseguir enxergar tudo. Nós percebemos, tem algo de errado na minha vida. Mas o que é que está causando esse problema? Olha, existe parte, Marilena, que pode ser a parte do dirigente, do pastor. Claro que nem sempre é do... Sim. Ele é o responsável dessas partes ali. Sim. Porque cabe muito para uma ovelha batalhar e lutar e buscar. Mas o livro de Jeremias 23, versículo 9 em diante, ali a palavra de Deus diz que o profeta Jeremias, o homem de Deus, ele se compadecia muito e sentia tristeza no coração por ver o povo de Israel sofrendo, porque eram mal informados pelos falsos mestres, falsos pastores. Eles passavam uma falsa esperança, dizendo assim: você confia, você crê em Deus e eu oro por você e você vai ser abençoado. Mas eles não detalhavam a vida do pecado que tinha que ser abandonado.
E aí Jeremias, o homem de Deus, o verdadeiro profeta lá, ele ficava muito triste, se angustiava muito, porque ele sabia que Deus não poderia inocentar aquele povo, que se o povo estivesse andando em pecado, a oração desse povo não poderia ser respondida. E hoje eu vejo a mesma coisa. O que nós temos que ter é aprender uma revelação do Espírito Santo de Deus, ser bem informado, para que a nossa fé não seja uma fé de qualquer forma e que seja uma fé sem obra. O que é uma fé sem obra? É uma fé que eu creio em Deus, mas eu não sou temente a Deus, eu não tenho reverência a Deus, eu quero resolver o meu problema, mas eu não consigo entender que Ele me chamou para me amar Ele e adorar a Ele. Quando o povo lá de Israel, até lá de Jeremias 23, que os profetas passavam, eles passavam uma esperança para eles, que se eles confiassem, eles teriam paz. Confiassem em Deus. Hoje, tu fala com as pessoas, todo mundo confia em Deus. Mas quando você fala o que é o pecado, o que é a abominação diante de Deus, geralmente as pessoas não têm muito essa ideia. Até as pessoas nem acreditam. Mas tem gente que não acredita que nem é que Deus disciplina seus filhos. Entende que Deus é amor e Deus não vai nem castigar ninguém. E eu posso dizer sem nenhuma dúvida ao meu entendimento, né, que Deus, o grande amor dele, ele pode disciplinar nós, pode nos colocar em caminhos estreitos, ele mesmo, não o diabo e nem o pecado, ele mesmo permitindo, para que nós olhamos para ele, reconhecemos e temos uma oração com mais sinceridade, com mais verdade. Assim, se eu não tenho amor para ser um crente, e eu não tenho ideia que ele me chamou para servir a ele, porque ele falou assim, primeiro o reino dos céus e o resto será acrescentado. Ele está dizendo assim, que primeiro eu devo de amar a ele. Então eu quero ser abençoado, eu oro a Deus, mas eu não amo a Deus, porque se eu amo a Deus eu amo o próximo. Se eu amo a Deus eu tenho dedicação. Se eu amo a Deus, algo dentro de mim sempre está ali desejoso. Eu não tenho nada disso, mas eu oro a Deus, porque eu sei que Ele pode me responder. Pode, mas de que forma? Ele vai só responder quando nós estamos andando na vontade dEle. Eu uso dizer que geralmente Deus não faz a nossa vontade, porque a nossa vontade sempre é contaminada, nós temos a natureza do pecado, e geralmente nós queremos Deus muitas vezes para desfrutar com a terra. Isso não é o desejo de Deus. Sim. O desejo de Deus é que nós amamos a Ele para desfrutar com Ele. Então é muito nossa, muito. O desejo de Deus é que nós recebemos, mas para desfrutar com Cristo. Com toda dúvida, tu já pensou assim? Mas é o contrário hoje. 100%. Mas tenho certeza absoluta disso, que é o contrário, assim, 100%. porque o ser humano já tem, eu acho que entranhado assim aquela vontade de desfrutar das coisas boas, né? Que a gente acha bom, né? Até na verdade acredito que e tem cristão que acha que busca Deus para melhorar a vida, para desfrutar a terra. Isso nunca foi o desejo de Deus. Ah, é? No meu entendimento nunca foi o desejo de Deus. E aí pode ter muitas orações meio abomináveis. Porque mas aí então, às vezes alguém pode ir para a igreja por algum problema grave ou mais ou menos grave, mas em algum momento tem que haver uma mudança. O senhor acredita que seja assim? Eu, com certeza. Eu acredito assim que geralmente quando alguém vai para a igreja, que foi até mesmo meu caso, foi por um problema. Mas se eu continuasse na igreja para resolver o meu problema e não tivesse uma revelação do Senhor, do nosso Deus, que Ele estava me chamando para mim ser separado e para mim amar Ele, para me servir a Ele e para mim não ter mais esse apego da terra e ter um contato com Ele, e não tivesse essa revelação, eu estaria até hoje lutando e meus problemas não teriam ido embora ainda. Então eu entendi que Ele me chamou para amar Ele, Ele me chamou para me anunciar as boas novas da terra. E para isso tem que acontecer algo na minha vida. Eu não posso ficar anunciando que Jesus sara, que Jesus cura, que Jesus muda, e a minha vida não muda. A minha vida não muda, nunca é um exemplo de vida. Então muitos dizem, mas no mundo tem aflição e por isso que tem luta, tem dificuldade. Não, tem lutas que elas só são por falta de conhecimento, falta de reverência, ou a pessoa muito mal informada. Aí se ela é muito mal informada, não tem. Porque Deus não vai operar e fazer sinais na vida do ser humano pela bondade humana. Ela tem que ser pelo trabalho do Espírito Santo, é diferente. Então, na bondade humana... Porque às vezes aparece até agora o senhor falou da bondade humana, eu acho que talvez isso pode passar na cabeça de muitas pessoas assim, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não mato. Não é suficiente, então.
Isso é até aqueles que não conhecem muito Jesus, mas aqueles que conhecem, assim, olha, eu prego, eu oro, Isso. eu ajudo os pobres, eu ajudo na igreja, eu canto, eu prego, Que mais? então eu mereço. Não, isso não dá um direito a nós ser livre, a não ser a submissão e o contato com o Espírito Santo de Deus mesmo para um relacionamento. Porque tem um texto lá em Mamilena que Deus fala assim, as pessoas vão dizer, vai chegar um dia nós todos vamos ter que se apresentar para Deus, né? Isso. E aí muitos vão dizer assim, ó Senhor, eu preguei, eu expulsei demônio, curei os enfermos, eu evangelizei. É. Aí Jesus vai dizer, Senhor, eu não conheço vocês. Mas como que não vai ser conhecido? Tu expulsou o demônio no nome dele? Então o conhecimento com Deus é o relacionamento da obediência e da submissão. E nada daquilo porque nós fizemos. Então assim, vou dizer assim, eu não posso dizer se eu sou um ótimo crente, mas alguém pode ver e me dar uma desenhada em mim quem que eu sou. Então, mas eu não, mas as pessoas podem. A gente precisa assim, não apenas nós conhecermos o Senhor, mas sermos o Senhor nos conhecer. Sem nenhuma dúvida. O Senhor nos conhecer. Em algum momento, dúvida, né, até se usa assim, mas eu aceito que Jesus entre na minha vida. Mas Jesus precisa aceitar-nos também, então. Com certeza, ele aceita a nossa oração. Você não vai aceitar. Eu até hoje posso dizer assim que muita gente está orando e só se cansando. É verdade, né? Muita gente cansada, desanimada, em função até das lutas de buscar em vários lugares, em várias igrejas, conselho, palavra, Bíblia, oração, jejum, e a luta, ou ela não vai embora, ou ela aumenta, e passam anos assim, né? Nossa, passa muito tempo assim, né? Porque o importante é uma pessoa ir à presença de Jesus com a revelação da palavra de Deus, com conhecimento, com entendimento, com noção, e consciente que nós temos que encarar os problemas. Mas vamos dizer assim, essa não é a vontade de Deus para nós, que nós passamos, vamos dizer, a nossa vida sofrendo. Aqui Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas o que se observa é que as maiorias das aflições que os cristãos estão, aqueles que estão indo numa igreja, que estão enfrentando, não é as aflições que Jesus falou. As aflições que Jesus falou, elas estão aí circulando. Você fala de guerra, problemas, luta, a gente vai ver problema familiar, não sei assim. Mas a paz do crente, ela é diferente. É aquele crente que chegou a ser separado para Deus. E aí ele tem um contato com Deus. E aí eu vou dizer assim, você sofre uma maldição, sofreu uma maldição de pai, de mãe, de uma macumba, de uma feitiçaria que veio familiar, você aceitou Jesus, essa entidade tem que ir embora. Tu não vai ficar sofrendo, dizer assim, não, mas eu estou sofrendo, é porque no mundo tem aflição. Não, mas tá as características tudo aí, que tem demônio circulando. Então assim, a tua oração ela tem que ser atendida. Se ela não está atendida, alguma coisa está errada. Então essa aí não pode prosseguir junto com nós. Sim. Isso tem que ser separado da nossa vida. Isso na verdade é uma experiência própria eu tenho de muitas coisas que esses pais têm. Que Deus então, no caso, agora até para nós finalizar e poder talvez dar como é que eu vou dizer, um norte para quem está nos ouvindo, assim, o que o senhor diria para uma pessoa que está talvez passando por momentos assim terríveis de aflição, assim, qual seria a primeira direção para talvez ela conseguir solucionar a vida dela e se encaminhar com Cristo? Irmã Milena, eu acredito que a primeira parte, assim, primeiro saber se essa pessoa realmente se encontrou com Deus. E saber se ela está informada do evangelho de mudança. Porque se ela está informada de um evangelho que ela aceitou, que Jesus vai resolver todos os problemas dessa pessoa, mas ela não precisa negar nada de si mesmo, ela não precisa fazer uma renúncia, ela não precisa entender o evangelho direto, é só crer, então ela está enganada. Não vai acontecer. Até eu quero ler um texto aqui de Salmo 32. Olha aqui o nosso Deus diz aqui. Tá. Salmo 32 primeiro diz assim: bem-aventurado aquele cuja a transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O que Davi está dizendo aqui? Que quando Deus olha para nós temos aí oração e tudo, e Deus olha e não vê pecado em nós. O que é isso? Ele vê que nós somos perdoados e os nossos atos já foram perdoados por Ele.
Não está mais nós. O que é ver uma pessoa em pecado? Você sabe que a pessoa não tem paciência de nada, não tem nenhum conhecimento, é dono da verdade, não se submete, nada. Isso é um pecado. E como é que você vai receber? Então, bem-aventurado não está mais enxergando. Eu só quero ler um pouquinho mais aqui para nós entender. Depois ele vai dizer assim, ó, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo o espírito não há engano. Então, quer mudar a vida, tem que saber se tu não está enganado. Mas como? Mas eu creio em Deus. Não, mas tu crê em Deus, Deus vai mudar a sua vida sem você fazer nada, e sem você reconhecer, e sem você entender quem é Deus. Por que Deus te chamou? Porque geralmente tem crente que não aceita quando chega uma luta, uma batalha. Não, eu sou de Jesus, isso é o diabo que entrou aqui e eu não aceito. Mas daí murmura, reclama e não vai à presença de Deus. Não, mas ele está dizendo que tu é um soldado, tu vai ter que entrar na batalha. E normalmente se acusa alguém, né? Não, e sempre, alguém é culpado. E sempre tem alguém que criou esse problema. Ah, com certeza. E o apóstolo Paulo já falou bem o contrário, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades. Então tu tem que ter uma boa consciência. Tu não tem uma boa consciência e tu está sofrendo, vai continuar sofrendo. Não, ninguém se engane que a bondade de Deus enviar seu Filho para a cruz, vai nos livrar sem reconhecer pecado. E sem reconhecer teu estado de vida. E não adianta alguém dizer assim, irmão, irmã, Deus vai mudar a sua vida. Isso é muito comum a ver as pessoas dizendo. Vai mudar, mas muita gente não é mudada. Por que não é mudada? Eles não são ensinados a depender de Deus. Eles não são ensinados a saber que pecado impede. E não são ensinados que tem oração que é abominável. Abominável sabe que é uma coisa nojenta, né? Exato, é o que lemos ali, né? Eu até quando li esse texto fiquei impactada porque eu olhei, meu Deus do céu, orações abomináveis. E existe oração abominável, porque tem pessoas que oram até para não ver pessoas. Ah, é? Pessoas ficam distantes. Só que Jesus não ora assim. Jesus ora para que salve todos eles. Já pensou você orando para Deus mudar a sua vida e de repente, ó Deus, certas pessoas não vão muito com a cara dessa pessoa, eu perdoo, mas afasta ela de mim. Essa oração é muito abominável. Então assim, porque o nosso Deus quer que nós sejamos luz aonde? No meio das trevas. Onde nós estiver, se tem trevas, se tem alguém com problema, nós possamos ser luz lá. E assim Deus ele pode muito nos abençoar. Mas deixa eu complementar um pouquinho mais aqui de Salmo 32. Para até mesmo para o nosso vídeo não ficar muito prolongado. Amém. Ele diz assim, ó, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado, a minha maldade, não encobri. E dizia eu, confessaria ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Olha a colocação de Davi aqui. Enquanto eu me calei, quem é que pesava a mão? Senhor. Enquanto o pecado estava oculto, fazendo tudo errado, quem estava segurando era Deus, não era o diabo. Pois é, né? Não era ele. É. Era o próprio Deus segurando. Então tu já imaginou quanta situação de seres humanos que estão orando e o próprio Deus está segurando? Porque a pessoa está orando é ignorante, está orando é dono da verdade. Tem gente que as pessoas elas são muito donas de si e sabem muito e acabam não sabendo nada. Porque tem muitas pessoas que não param nem para ouvir e acabam não sabendo nada. Então isso é um pecado, uma transgressão. Enquanto me calei, envelheceram meus olhos, meus ossos, ficou difícil, ficou complicado. E quem estava fazendo? Segurando o próprio Deus. Mas que Deus assim possa abençoar cada um de nós, assim, que a nossa oração não seja abominável para nosso Deus. Amém. Amém. Que Deus se possa falar muito o Senhor com o fale irmão. Conosco, com todos nós que estamos aqui ouvindo a palavra do pastor, para que possamos entrar nesse texto aqui. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, possamos todos entender isso e que assim sermos abençoados, né, com pastor? certeza. Com Amém. certeza. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.